Quem já passou por uma entrevista de emprego, a psicóloga, eu falo normalmente psicóloga porque, sinceramente, até hoje eu nunca vi um psicólogo de RH nas empresas que eu vi, né? Então vamos lá, mas seja lá quem for, quem já passou pela seguinte pergunta: se você pudesse escolher ser um animal, que animal você seria? Podem falar. Gato, eu ouvi gato. Gato. Por quê? Quem falou gato? Shirley, por quê? Ele é independente. Ele faz o que ele quer. Tá, legal. Além da Márcia aqui, tem mais algum psicólogo no time aqui? Não, né? Porque eu acredito que, Márcia, se eu estiver errado, você me corrige. Com essa pergunta, sim, o psicólogo vai fazer toda uma análise, né, da personalidade da pessoa, não é isso? Que mais? Eu quero ouvir mais, gente. Derlene. Águia. Por que águia? Liberdade de voar, ser forte, independente. Eu, desde criança, tive muita vontade de voar, sabia? Eu acho que... E quando eu tinha um amigo que ele morava no 7º andar do prédio, e eu ficava assim... Eu gosto de altura até hoje, né, amor? Eu já saltei de paraquedas, viu, gente? Para tentar ver se, né, essa vontade passava. E eu olhava assim e eu ficava pensando no Superman. Será que se eu me atirar daqui eu vou voar, né? Tinha muita vontade de voar. Que mais? Cachorro, Reg? Por que cachorro? Porque ele está sempre alegre e não importa o que você faça para ele, ele sempre vai estar alegre. É fiel, né? É fiel, tá sempre alegre, né? Você dá boca a ele, ele vem. Legal. Ele é do bem, né? Ele é do bem. Isso aí. Mais alguém quer falar? O Cássio. Elefante? Essa eu não sabia. Certo. Dá sorte pro patrão. Eu vou traduzir aqui pro pessoal da internet. Tem mais alguém? Tartaruga? Ô Ferreira, essa eu queria... Põe o Ferreira na internet aí pro pessoal ouvir o que ele... Será que foi alguma indireta, gente? Muito bem. Qual é o tema da nossa EBD de hoje? Eu sou zoológico, eu sou o bom pastor. Provavelmente ninguém escolheria ser uma ovelha numa entrevista de emprego, né? Por que será? Por quê? Quem sabe, né? Quais são as características de uma ovelha? Vamos falar aí, gente. Eu já ouvi aí que é fedida, isso? Que mais? Dependente. Que mais? Cega. Que mais? Submissa. Burra. Quem mais? Dócil. Frágil. Atrapalhada. Olha, hoje em dia é perigoso a gente falar mal de qualquer coisa, né? Capaz de alguém me processar aqui por ovinofobia, né? Não sei se existe essa palavra, mas eu inventei agora. Mas vamos lá. Como foi dito aqui, a ovelha é um bicho muito bobinho, né? Ela não tem capacidade de se defender, ela não caça, ela tem a visão reduzida, como o Tiago falou, o olfato reduzido. Ela pode sair comendo qualquer coisa e se tiver alguma planta venenosa no meio ali, que pode fazer mal para ela, ela sai comendo. É um animal medroso, acho que ninguém falou isso, né? Mas é um animal muito medroso. A gente vai falar do Salmo 23, mas
Uma ovelha, se você colocar ela perto de águas assim muito turbulentas, um rio assim faz mais barulho, ela morre de medo. E os pastores disseram que se você colocar uma ovelha num tipo de água que seja corrente, que esteja fazendo muito barulho, ela morre de sede, mas ela não vai tomar água, porque ela tem medo. Agora, imagina o seguinte, né? Se ela cair naquela água, com toda a lã que ela tem, ela vai ter muita dificuldade para sair, para nadar. Então, tem um certo sentido, né? Mais ou menos como se você fosse nadar com um casaco de lã, né? Um sobretudo. Ia ser meio complicado, né? Então, talvez o tema de hoje, dessa manhã, seja o que mais tem a ver com o tema do nosso curso. Suficiência em Jesus, porque a ovelha ela é totalmente dependente do pastor. E o Senhor Jesus usa essa metáfora, né, nos colocando como ovelhas dele. Então, vamos ler o texto base da nossa EBD de hoje, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Eu vou fazer o seguinte, onde que está o microfone? Dá aqui para o Rodolfo. Rodolfo, você vai ler aqui, ó, o primeiro slide, aí o segundo você passa para a slide. Vamos. Quero a participação de vocês aqui, para vocês não ficarem só ouvindo minha voz aqui. Pode ser? Então, vamos lá. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pode ler. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Legal. Eu gosto de contextualizar, né, gente? Então, como eu falei na EBD sobre eu sou o caminho, aqui nós estamos em João no capítulo 10, e lá no João capítulo 9, vocês se lembram que Jesus curou um cego de nascença. Eu falei, né, na aula de Eu Sou o Caminho, que esse milagre teve uma repercussão muito grande, porque aquele cego, ele já era adulto, talvez uns 30 anos de idade, e ele mendigava naquela região há muito tempo, todos conheciam aquele cego, e de repente eles veem o camarada enxergando. Foi um alvoroço isso, foi uma coisa inédita, e os líderes religiosos, eles interrogam o cego, e qual é a resposta do cego?
Eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. É interessante que o cego, ele simplesmente dá o testemunho do que aconteceu com ele. E muitas vezes a gente tenta ou vai tentar evangelizar alguém ou falar de Jesus para alguém, e a gente precisa usar muitos e muitos argumentos, né? E quando, de repente, o nosso próprio testemunho é o suficiente. Você pode simplesmente dizer o que Jesus fez na sua vida. Eu era cego, agora estou vendo. Ele me curou. Eu estava morto, agora estou vivo, não é isso? E aí no João, no capítulo 10, é uma continuação do capítulo 9, que o Senhor Jesus está conversando com os fariseus, né, com os religiosos. Se você ler lá no finzinho do capítulo 9, os fariseus retrucaram o Senhor Jesus. E aí ele conta essa parábola das ovelhas. Contexto: o Senhor Jesus está falando dele, o pastor, e do sistema religioso dos líderes judeus. Prestem atenção nisso. Ele está comparando o evangelho que estava propondo e pregando contra a religiosidade daqueles fariseus. E eu queria usar um tempo da nossa EBD de hoje, e o tema, né, para usarmos essa conversa entre o Senhor Jesus e os líderes religiosos, para chamar a atenção dos irmãos para um tema muito importante para nós, e que tem tudo a ver com a nossa EBD, com o nosso tema. Quando o Senhor Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, quem é o ladrão? Um de cada vez, por favor. O diabo. Normalmente nós aplicamos o ladrão aqui para Satanás. Não vejo nenhum problema nisso. Ele realmente vem, ele quer nos destruir. O Rogério falou sobre isso essa manhã. Mas se você prestar atenção no contexto, não tem nenhuma menção a Satanás aqui. Querem dar uma olhadinha no versículo 8? Olha lá, ele diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Então o Senhor Jesus está contando uma parábola de algo que era muito comum e muito conhecido deles. O pastoreio era uma atividade típica entre os israelitas. Nós podemos ver isso lá desde Gênesis, né? E vários exemplos. E as ovelhas, elas eram recolhidas em apriscos. Tá? Os apriscos, eles eram comunitários, eles eram cercados, como vocês podem ver aí, e eles possuíam apenas uma porta. Nós vamos falar da porta numa próxima EBD. Minha próxima aula vai ser sobre a porta. Mas como eram comunitários, então dentro desses apriscos tinham ovelhas de vários donos. E aí você vai falar assim: puxa vida, mas e não se misturava? Como é que funcionava isso? Então nós lemos o texto, né? Quando o pastor chamava as suas ovelhas, elas sabiam que era o pastor dela que estava chamando. E aí elas saíam, elas reconheciam a voz do pastor e elas seguiam o pastor. E a comparação que o Senhor Jesus faz aqui é da religiosidade versus o evangelho. Qual que é a diferença entre religiosidade e o evangelho, Marcos? Então tem um livrinho que o Ion não está aqui, eu e o Ion nós gostamos muito, que chama Como Ser Cristão Sem Ser Religioso. E o livrinho tem umas ilustrações bem engraçadinhas, e ele diz assim: religiosidade é querer alcançar Deus, encontrar Deus, agradar a Deus com os seus fúteis esforços próprios. Então, religiosidade é isso. E o que é o evangelho? Evangelho é Deus buscando o homem. Percebe como uma coisa completamente diferente?
E o Senhor Jesus ele foi muito duro com a religiosidade daqueles líderes religiosos. Vocês se lembram como que Jesus chamou? Raça de víboras, né? Então, religiosidade, ela é muito perigosa. Por que a religiosidade é muito perigosa? Porque o mérito da religiosidade é você. E aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos, eles agiam assim. E muitas vezes nós também agimos assim. Eu ouvi um sermão do pastor Douglas Gonçalves, e nesse sermão ele faz assim: nós podemos até usar coisas santas para transformar em religiosidade. Querem um exemplo? Oração. Aí eu chego para um irmão e pergunto assim: quanto tempo você ora? Só isso? Eu oro 2 horas por dia. Entre parênteses, como eu sou bom, né? Você jejua? Não. Eu jejuo 3 vezes por semana. São coisas boas? Claro que são. Mas se você transforma essas coisas para mostrar que você é o foco, que você é melhor do que o outro, isso se torna religiosidade. Deu para entender? Então, nós transformamos essas coisas em religiosidade. E vocês lembram da parábola do fariseu e do publicano? Lá em Lucas capítulo 18, né? Quem foi justificado? O fariseu que se gabava de não ser como os demais, que orava, jejuava, dava o dízimo, ou o publicano que batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador"? E esse pastor, ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção. O modo automático do ser humano é transformar o mérito em nosso. Esse é o modo automático. Não. O modo automático do coração humano é a religiosidade. Se você relaxar, você vai pender para a religiosidade. Deu para entender? Bom, continuando aqui, irmãos, não dá para a gente falar de João 10 se a gente não falar de Ezequiel 34. Vamos ler os capítulos 1 a 4, os capítulos 34, dos versos de 1 a 4. Quem que está com o microfone agora? Cássio, lê para mim, você consegue enxergar aí, tá bom assim? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores das ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas em rigor e dureza. Olha só que interessante, né? Uma profecia contra a liderança de Israel. Eles usavam a religiosidade para controlar o povo em benefício próprio. Vocês já viram isso? E isso vem de muito longe, irmãos. E o judeu ortodoxo, até hoje, ele acredita na salvação pelas ações, segundo a tradição judaica, né? E não segundo o evangelho do verdadeiro Messias, que eles rejeitaram e rejeitam até hoje. E aí, quando a gente lê lá em Atos, no capítulo 15, que teve aquela discussão toda, né, onde os gentios estavam se convertendo ao evangelho do Senhor Jesus, e alguns diziam que então eles se converteram agora, eles têm que cumprir a lei de Moisés, eles têm que ser circuncidados, não é isso? E aí o que o Pedro falou? Pessoal, nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus.
E Tiago diz, ele complementa, né? Não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Ponto final. Não tem essa de ser circuncidado e obedecer à lei de Moisés. E aí, voltando lá para Ezequiel 34, quem vai ler agora? Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Quando eu leio essas profecias, sempre vem na minha mente a questão da literalidade, né? O texto está dizendo aqui que o Senhor vai tirá-los dos povos, congregá-los dos diversos países e introduzi-los na sua terra. Que terra? Está escrito aí, gente. Eu até coloquei em negrito ali. Apacentá-las-ei nos montes de Israel. Tem 2 vezes isso, nos versos 13 e no 14. E aí eu te pergunto, isso já aconteceu? Está acontecendo, né? Eles estão voltando para lá. Mas ainda não aconteceu. E se isso não acontecer, Deus errou. Ou Deus mentiu. Mas é impossível, Marcos, Deus errar e Deus mentir. Então, pode ter certeza de que isso vai acontecer exatamente do jeito que Ele prometeu que faria, exatamente do jeito que está escrito aí, gente. Amém? É isso aí. Tem gente que risca esses textos da Bíblia. Como diz, né, pega a gilete assim e corta o pedacinho do versículo fora. Como é que fica? Mas voltando lá para João 10, eu fiquei imaginando assim, o Senhor Jesus dizendo para eles, vocês se lembram que o profeta Ezequiel falou? Não está escrito assim, né? Mas eu fico imaginando, lá em Ezequiel 34, vocês lembram o que Ezequiel falou? Alô, atenção! Eu vim buscar vocês. Não é vocês que me acharam, eu vim buscar vocês. Vocês não têm mérito nenhum. Vocês são ovelhas perdidas. Eu cheguei, achei vocês, e agora eu vou dar a vida por vocês, porque vocês não têm valor nenhum. Vocês não sabem fazer nada. Vocês são cegos. Vocês não sabem se alimentar direito. E olha que interessante, a profecia lá em Ezequiel, ela não diz que Deus vai mandar outros pastores. O que diz aí? Eu estou apontando para mim, não, né? Mas eu mesmo. Ele diz que Ele mesmo vem pastorear. Eu mesmo vou buscar vocês. Pessoal, olhem para mim. Eu sou o bom pastor. Eu vim buscar vocês. O mérito é todo meu.
Eu não sei se vocês imaginam as cenas, eu imagino. Irmãos, o Evangelho é uma notícia. Deus veio me buscar. Não é uma fórmula. Não é o que eu tenho que fazer. E a boa notícia é que você tem que crer. Ele veio nos buscar. Ele é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Essa é a mentalidade do Evangelho que Jesus está apresentando aqui em João no capítulo 10. Deu para entender? Olha, em todas as religiões, todas, você vai encontrar a mesma coisa. Pode ter formas diferentes, mas você vai ver aí o homem levando um sacrifício para a divindade aceitar. Vai variar a forma, o jeito, mas todas são o homem levando um sacrifício para a divindade aceitá-lo. E o Evangelho não é uma religião. É Deus que traz o sacrifício, que é o próprio Filho dele, para nos fazer aceitáveis. Nós somos aceitáveis diante de Deus porque Ele próprio fez o sacrifício. Essa é a boa notícia, meus irmãos. Deus se encarnou e veio nos buscar, e agora nós somos o quê? Ovelhas. Ovelhas. A religiosidade, ela usa um método para mover as pessoas. Medo e recompensa. Essa é a fórmula que ela usa para te mover. Talvez você tenha vindo para a igreja ou se envolvido com a religião por esse método. Medo. Quem já dormiu com medo de Jesus voltar quando estava dormindo? Quem deixou de fazer alguma coisa simplesmente por medo de Deus? Se você perguntar para a Laura, por que você está casada com o Marcos? E ela responde assim, é porque eu tenho medo. Ele falou que se eu deixar, ele me mata. Olha que lindo isso, gente. Que bonito. Você acha que Deus quer ter um relacionamento com você baseado no medo? Por interesse? Você está aqui por causa dele ou por causa daquilo que ele promete te livrar? Então, religiosidade usa o medo para mover as pessoas. Apesar de existir o inferno, né, a condenação, mas isso não deve ser a força motivadora para nos mover. Apesar de existir o céu, a recompensa, não é isso que deve ser a força motivadora para obedecer. Porque todos esses métodos são focados em quem? Em mim, no eu. E o Evangelho, meus irmãos, ele veio nos libertar de mim mesmo. Ele veio me libertar do meu eu. E a religiosidade, ela só enfatiza o amor ao meu eu. Vocês estão me entendendo? Se eu obedeço para não ir para o inferno, eu estou obedecendo para me proteger. A minha religião é um seguro contra incêndio, né? Quem é o foco? Se eu obedeço para ir para o céu e ser recompensado, eu estou fazendo isso por mim. O foco sou eu. Só que o Evangelho veio para me libertar de quem? De mim. Para que você ame o Senhor acima de todas as coisas e não seja escravo de si mesmo. E como que Ele nos liberta? Com uma notícia. Pode parar de viver pensando em não ir para o inferno. Por quê? Porque eu já te salvei lá na cruz. Agora você não vive mais porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Você está livre para viver para Ele.
Você não obedece para ir para o céu, você obedece para agradar o Senhor, para ser parecido com Ele. Obedece porque você quer honrá-lo. Agora é por gratidão que você obedece. Então o foco não é mais sobre eu, mas sobre Ele. O Evangelho é por amor. Medo é diferente do amor, de amor, de temor. O amor lança fora o medo. É isso que está escrito lá. Então, religiosidade é baseada em troca, né, no meu desempenho. E o Evangelho é baseado em relacionamento. Quem lê para mim João 3, 10, 3, de novo? Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Percebe o que o Senhor Jesus está ensinando nessa parábola? Eu disse que os apriscos eram comunitários, tinham várias ovelhas de vários pastores e um porteiro, e o pastor chama as suas ovelhas e elas sabem quem ele é. Sabe como chama isso? Relacionamento. Eu sou do tempo que tinha telefone fixo. Talvez muitos de vocês aqui, né, também tiveram. E o telefone fixo, ele tocava antes de existir o Bina, né? Tem gente que nem sabe o que é Bina. Mas, então, antes de ter o Bina, o telefone tocava e você só sabia quem estava ligando quando você atendesse a ligação, não é isso? E aí a pessoa do outro lado falava assim, alô, e você já sabia quem era. Só pelo alô. Por quê? Você reconhecia a voz dela porque você tinha um relacionamento com aquela pessoa, você conhecia essa pessoa. Você não precisava nem perguntar o nome dela. Oi, fulano, tudo bem? O Evangelho é Deus vindo para se relacionar conosco, fazer uma aliança. E o outro ponto muito legal que eu achei do pastor Douglas Gonçalves foi quando ele disse que como a religiosidade é baseada no desempenho, é infernal. É infernal por quê? Porque você nunca sabe se a divindade está satisfeita com você. Não tem como saber, né? Toda vez que acontece alguma coisa na tua vida, você já pensa, ai, Deus está bravo comigo. Deve estar bravo comigo. Deu um problema financeiro, ai, esse mês eu não dei o dízimo, né? Deu um problema de saúde, ai Deus, por quê? O que eu fiz de errado? Você sempre acha que não está fazendo o suficiente porque está baseado no desempenho. Diferente do Evangelho, que é baseado numa aliança que Deus não vai quebrar. Ele não acorda para você e olha assim, como você está? Deus está fora do tempo e Ele sabe tudo de errado que você ia fazer e Ele te aceitou assim mesmo. Você acha que você é novidade para Deus? Você acha que você surpreende Deus? Hoje eu vou surpreender Deus. Eu vou fazer um pecado aqui que Ele nunca viu. Não existe isso. Jesus morreu há 2000 anos atrás, antes de você ter nascido. E Ele fez uma aliança com você. Nós não obedecemos para ser aceitos por Deus. Nós obedecemos para agradar a Deus. E aí, quando a gente fala de relacionamento, qual que é o texto mais conhecido da Bíblia sobre ovelha? O Salmo 23.
Vale lembrar que o Salmo 22 fala da morte do Senhor Jesus, né? O Salmo 23 fala da nossa vida, do nosso relacionamento com Ele, e o Salmo 24 fala da volta dele. Depois vocês dão uma olhadinha em casa. E sabe por que o Salmo 23 vai nos mostrar como que é o nosso relacionamento com Deus? Como começa o Salmo 23? Vamos lá, todo mundo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E como que você interpreta essa passagem? O Senhor é o meu pastor, então porque Ele é o meu pastor, não vai faltar nada na minha vida. O Senhor é o meu pastor, então eu vou passar na faculdade, mesmo que eu não tenha estudado. O Senhor é o meu pastor, então a minha empresa nunca vai quebrar, mesmo se eu gastar mais do que eu ganho. O Senhor é o meu pastor, então não vai dar nada errado. É assim que funciona? Essa interpretação não funciona. Por que não funciona, gente? Porque dá um monte de problema. Muitas vezes sobra mês no salário, não é? Ou falta salário para terminar o mês, como você queira. Falta saúde. Pode faltar um monte de coisa. Então, a questão aqui é que essa tradução não é, vamos dizer assim, exatamente como está lá no original. De novo, o Marcos aqui com essa história de original, né? Mas olha, irmãos, no original está assim. Olha lá. Adonai roi lo ersar. Do jeito que está escrito aí, o hebraico da direita para a esquerda. Vocês podem perceber que eu falei Adonai, mas ali está Yod Rei Vav Rei, que eu já expliquei para vocês, certo? Então, ó, aqui é que o laser aqui ele não pega, né? O painel é muito forte a luz. Mas ó, primeira palavra lá é Jeová, é o nome de Deus, é o tetragrama. Roi, meu pastor, lo ersar. Lo é não. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque no original não existe essa palavra nada. E aí a pergunta que vem então é: que não vai faltar? A resposta é o pastor. Ele. Davi está dizendo assim: eu confio a minha vida inteira nas mãos desse pastor, porque ele nunca falta. É o pastor que não falta. Nós podemos dizer que o sentido é que o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. O Senhor é o meu pastor e por Ele ser o meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque Ele é suficiente para mim. Então não é que não vai te faltar, mas é que você não sente falta de nada porque você foi tão enriquecido com o relacionamento com Ele que não tem nada que vai faltar na sua vida. Para você, Deus é suficiente porque Ele é o teu pastor, porque Ele cuida de você. E Marcos, como é que você tem certeza disso? É só continuar lendo o Salmo. O Salmo vai confirmar essa certeza de Davi. Porque o que diz, continua o Salmo? Vamos ler todo mundo? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante que, se nos primeiros versículos nós poderíamos achar que a nossa vida seria regrada, sem dores, sofrimentos, dificuldades, no verso 4 nós podemos entender que existe o vale da sombra da morte.
E o vale da sombra da morte, ele existe em Israel. Muitas pessoas não sabem exatamente o significado de vale aqui no texto, né? Vale aqui é um tipo de desfiladeiro. Esse é o vale, uma das fotos que eu consegui pegar do Vale da Sombra da Morte lá de Israel. E o desfiladeiro, ele tem uma característica interessante. Ele é uma passagem apertada, não sei se vocês conseguem identificar, algumas dessas estradinhas aí, elas são bem apertadinhas entre as montanhas, e desse lado aqui você tem um morro, né, um monte, e aqui você tem uma ribanceira que você pode cair a qualquer momento. E vocês se lembram que eu falei que a ovelha ela tem dificuldade de visão? Então ela tem que seguir exatamente o caminho do pastor. E é um caminho estreito, perigoso, difícil, principalmente para uma ovelha. Talvez você esteja passando por um caminho desse, no momento. E Davi, confiando naquele que não falta, no pastor que jamais abandona as suas ovelhas, ele afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o bom pastor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E quando na nossa EBD nós falamos da suficiência no Senhor Jesus, é exatamente essa ideia do Salmo 23, meus irmãos. Não é que eu não vou ter dificuldade na vida, não é que não vai me faltar nada, mas o Senhor Jesus, como bom pastor, Ele vai me guiar, Ele vai me consolar, Ele vai tratar as minhas feridas, como o salmista está dizendo lá, que derrama o óleo. O óleo era para curar as feridas das ovelhas. E como que ele termina o salmo? Habitarei com ele para sempre. Se eu souber responder, senão depois a gente pergunta para o Ion. E as correções do Senhor, como é que ficam? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Você já viu alguma figura do pastor levando uma ovelha no ombro assim, carregando a ovelha? Você já viu essas figuras? Vocês já viram essas figuras? Você sabe por que ele está fazendo aquilo? Não é porque ele ama aquela, ele acha bonito levar, ou ele está com frio, né? Está usando de cachecol. Não é isso não. Para que serve o cajado? A vara. Acontece o seguinte, Derlene, algumas ovelhas, elas se acham. Por que vocês riram? É engraçado? É. Então o pastor fala assim, ó, estamos que vir para cá, e ela vai para lá. Vou fazer, né? Então essa ovelha, ele vai lá e quebra a pata dela. Literalmente. E aí ele vai lá e cuida daquela pata, só que ela não pode andar. Então ele tem que carregar aquela ovelha. Deu para entender? Muitas vezes o Senhor Jesus tem que quebrar alguma coisa em nós para a gente poder deixar Ele nos carregar. Respondi? Amém. Então, como eu estava dizendo, o Salmo 23 fala de relacionamento. E aí eu queria te perguntar, qual é o seu relacionamento com Deus? O pastor vai na frente e as ovelhas o seguem. Ele vai na frente tirando os perigos, ele vai na frente tirando o que poderia prejudicá-las, e elas vão seguindo o pastor. Percebem que ele não vai atrás empurrando. Ele vai na frente. Vara. E aí, por que a maioria das pessoas estão na religiosidade e não no evangelho? Não é uma boa pergunta? Por quê?
Porque tem duas coisas que ele pede para nós para viver o Evangelho. Tem duas coisas que o nosso coração ama e que ele não quer abrir mão: controle e mérito. Se você vier para o Evangelho, você passa a ser uma ovelha. Você não tem mérito nenhum. Sabe qual é a sua habilidade como ovelha? Mé. Oh, que empresa maravilhosa sua. E aí você tem que falar: sabe o que eu fiz? Eu segui o bom pastor. Todo o mérito é dele. Oh, que família linda, maravilhosa que você tem. Eu segui o bom pastor. Eu não fiz nada, eu não sei nada. Todo o mérito é dele. O apóstolo Paulo diz que a única coisa que ele tem para se orgulhar é que ele não tem nada para se orgulhar. Não tem nada em mim de valor, ele diz. Tudo o que eu tiver de bom é ele fazendo através de mim. Tudo de bom na nossa vida, irmãos, é graça e misericórdia do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta muito séria para você essa manhã. Você está disposto a trocar a religiosidade pelo Evangelho? Para olharem para você e dizerem assim: só tem uma explicação para isso que está acontecendo. É o bom pastor guiando a sua ovelha. É o Senhor Jesus na nossa vida. Só que para isso, a gente perde os méritos e o controle. Porque, na verdade, nós queremos ser os gatos, os cachorros, as águias. Nós queremos tomar as decisões, nós queremos ser independentes. Mas aí o pastor vai para a direita e você fala: mas eu acho que para a esquerda é bem melhor. A minha família sempre foi para a esquerda e a esquerda é melhor. Você está disposto a trocar a religiosidade pelo Evangelho? Olha que interessante, o Senhor Jesus diz lá no verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Com quem que ele estava falando, gente? Com os judeus, com os fariseus. E o que ele diz ali? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Outras ovelhas? De quem o Senhor Jesus está falando aqui, gente? De mim, de você, de nós. Fantástico isso, né? No meio de uma parábola, o Senhor Jesus lembrou de mim. Oh. Bom, eu vou terminar a nossa EBD de hoje de uma maneira diferente. Eu vou te colocar um desafio. Valéria, tira o slide da internet. Esse desafio é para você que está, sei lá, de repente caiu nesse vídeo por algum motivo, que eu não acredito que foi por coincidência. E eu queria te desafiar aqui, hoje, agora. O Senhor Jesus está pedindo controle para você. O Senhor Jesus está perguntando: você teria coragem de ser uma simples ovelha e a sua grande habilidade é seguir um pastor? Não é o pastorion, mas seguir o bom pastor. Eu vou fazer uma afirmação muito séria aqui agora. Eu acredito que eu não vou escandalizar ninguém. Eu acredito até que o pastorion, se tivesse aqui, ele ia concordar comigo e ia me apoiar. Como presbítero dessa igreja, eleito por vocês, eu tenho autoridade para dizer isso.
O pastor desta igreja chama-se Jesus Cristo. Amém. O pastor da IPBI é o Senhor Jesus. E o bom pastor está dizendo assim: cara, abre mão do seu controle, abre mão dos seus méritos, confia somente em mim. Coloca tudo em mim. Eu sou o bom pastor. Eu vou te conduzir para as águas tranquilas. Eu vou te levar para pastos verdejantes. Eu vou preparar uma mesa perante os seus inimigos. Vou encher o teu cálice. Vou derramar óleo na tua cabeça. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por dificuldades, onde tem faltado algumas coisas, esperando que coisas materiais venham para você, que você tenha isso, que você tenha aquilo. Lembra de Davi, que disse no Salmo 23 que quem não vai faltar é o bom pastor. É ele que você tem que procurar. É ele que você tem que seguir. É a voz dele que você tem que ouvir e seguir. Deixa de lado a religiosidade e viva o Evangelho. O Evangelho, o foco é o Senhor Jesus e não você. Olha o que está escrito lá em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, o bom pastor, cada uma de vossas necessidades. Abaixe sua cabeça. Se você sentir desejo no teu coração, ore comigo. Senhor Jesus, quero agradecer por ter vindo me buscar, por ter morrido naquela cruz em meu lugar, por me guiar pelo vale da sombra da morte, por me levar para pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu confesso que às vezes ajo como uma ovelha rebelde, que quer seguir seu próprio caminho, fazer do meu jeito, mas eu quero abrir mão do controle dos méritos. Eu quero ser uma ovelha obediente que te segue para cumprir a tua vontade, para realizar tudo o que te agrada. Em teu nome, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida totalmente a ti. Amém. Hebreus capítulo 13, versos 20, vai falar assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. A quem seja a glória, para todo sempre. Amém.